Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação, o sininho. Aqui estão os diversos vídeos. Aqui foi o último da segunda-feira. Da terça-feira. O Peter aqui na quarta. Hoje nós vamos ter a previsão de 15 dias. Amanhã estendido, 15 dias. Aqui 15 e o estendido. E o Peter segunda, quarta e amanhã sexta. Aqui os canais parceiros. Então não deixe de se inscrever também neles. Então vamos aqui. Mostrar primeiro aqui a temperatura da água do mar. No Nordeste ela está se mantendo entre 28 e 29 graus. Aqui no Sul começou a esfriar de novo, no litoral do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, até porque já estamos chegando no auge da água mais quente, que agora no começo, meio de março. Mas ela está um pouquinho mais fria que anos anteriores. E começa a avançar mais água fria aqui das Malvinas. Aos poucos vai mudando aqui. E lá nos Nino também, ó, estão com água fria naquela região. Olha a diferença. Aqui na costa norte do Equador 22, 23 e aqui no Brasil 29. Aqui é a condição do oceano. Está frio aqui no partes do Índico, onde interessa para a gente. Aqui também tem águas frias em alguns pontos. E aqui no Pacífico a laninha bem definida. E aqui, que nem eu falei, ó, nós estamos com a água mais fria começando a avançar. Aqui, ó, a corrente das Malvinas também está intensificando, sumiu bastante a água quente aqui. Toda essa região aqui do Atlântico, entre o Sudeste e o Sul, a água está em pontos abaixo, outros pontos um pouco acima, mas vamos dizer assim, um pouco abaixo do que é o padrão. Principalmente aqui que começa de novo a esfriar em frente ao litoral sul, do litoral da Argentina também. No Nordeste, a água está um pouco mais quente aqui perto do litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, e aqui entre o Maranhão, Pará e Amapá. E um pouquinho mais fresca aqui, mas na maior parte está de normal a quente. O Nino 1 e 2 continua subindo. Depois vocês vão ver, tem uma pequena bolha de água quente que está passando pela região. Ele está agora com 0,8. Ainda tá bem abaixo do normal. Chegou a marcar 1,6, 1,7, agora está com 0,8 negativo. O Nino 3 e 4 vai ganhando força gradativamente. Está agora com quase 1 grau abaixo do normal. Já está num patamar de laninha moderada de novo. Tu vê, ele ficou forte aqui, ó, nesse período aqui entre dezembro e janeiro. Deu uma subidinha, caiu de novo aqui em janeiro, subiu bem no começo de fevereiro, todo mundo dizendo que ia sumir, depois que começou a cair, está em queda livre já desde fevereiro para cá. Já vai indo para quase 2 meses iniciando queda, 1 mês e pouco, né? Então já estamos agora aqui em março, começando já com 0,9 abaixo do normal. Aqui a projeção da laninha para março, abril, maio. Nós temos o que? A laninha bem desenvolvida aqui no Oceano Pacífico, fraca, moderada, mais para moderada, e aqui no mês de março fica mais quente, começa a esfriar a partir de abril, maio, aqui o Atlântico. Aqui no Nordeste continua bom. Nesse quadro aqui, nós temos esse episódio de chuva que está favorecendo agora aqui o Centro-Sul e a Argentina, depois vai começar a secar. A chuva está voltando aqui para o Nordeste, pode vir chuva forte em várias áreas. Diminuiu a chuva aqui no Sudeste, mas depois volta também. No Centro-Oeste a estação seca pode começar um pouquinho mais cedo que o normal. De normal um pouco mais cedo. Maio, junho e julho, ou seja, durante a primeira metade do inverno, nós temos uma laninha bela e formosa e o Atlântico, boa parte dele já de normal a frio, ainda um pouco quente no litoral do Nordeste. Aqui fica com tendência a ficar mais seco. As massas de ar frio já começam a chegar agora nesse mês de março, essa segunda quinzena. Nós vamos ter algumas massas de ar frio mais intensas, que podem até provocar geada em áreas de produção do sul da Argentina na segunda quinzena de março e um resfriamento aqui no sul do Brasil. E aí quando chega mais abril, maio, junho e o início do inverno, o frio cada vez mais vai se intensificando. Não é frio direto, vai ter períodos de calor também, mas nós vamos ter entradas de frio cada vez mais intensas, fazendo com que as geadas comecem a aparecer mais cedo. Não aquela geadinha não, geada que pode ter danos ou geadas mais fortes. Aqui na Serra, por exemplo, em março, na segunda quinzena, já pode ter alguma chance de temperaturas próximas de 0 ou até negativas. Isso nas áreas de baixadas aqui, que não chega a ser uma raridade.
E abril para frente, sim, começa a entrar naquela janela de geada com potencial de danos, que vai de abril a outubro em áreas como Guarapuava, Palmas, grande parte do interior de Santa Catarina, grande parte do interior do Rio Grande do Sul, sendo que de maio a agosto, grande parte da região sul pode ter geada com potencial de danos. Pegando também o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, sul do Mato Grosso, o Triângulo Mineiro, onde pode ter geadas com potencial de danos entre final de maio a começo, meio de agosto. Pode ser que até extrapole um pouquinho, mas ficaria mais ou menos nesse sentido. Quando chega aqui, ó, o auge do inverno, nós temos a Laninha bela, uma mar imensa de água abaixo do normal no Pacífico. O Atlântico vai ficando frio também, não só aqui, mas grande parte do Atlântico tropical no hemisfério sul fica de normal para frio. E isso vai acentuando os períodos de pouca chuva. Agosto, setembro, outubro, continua uma área enorme de água fria aqui, também uma área grande de água fria no Atlântico tropical, e até aqui começa a aparecer várias manchas de água fria também. Então esse quadro vai favorecer o quê? O frio saindo tarde, geada tardia, tudo isso vai acontecer, ou tem tendência a acontecer nesse ano. E a chuva extremamente irregular em 2022. Períodos longos de pouca chuva no centro-sul, com alguns intervalos em que pode chover forte, até bem forte. Não é raro, em anos de laninha, tu ter problemas com enchente aqui no sul. São enchentes de curta duração, mas que podem ser bastante intensas. Isso aconteceu em 2019, aconteceu em 2020 e aconteceu em 2021, nos 3 estados do sul. Santa Catarina teve, se eu não me engano, 2019 ou 2018, teve no oeste do estado, depois teve uma enchente pequena no Vale do Itajaí, teve alagamentos, enxurradas no Vale do Itajaí em determinado período, teve uma enchente também, acho que no Vale do Jacuí, ali perto de Porto Alegre, na parte nordeste, centro-nordeste do Rio Grande do Sul, teve períodos de chuva intensa num determinado mês do verão, acho que no verão de 2019, 2020 no Paraná, acho que 2018, 2019 também teve. Então sempre tem um período ou dois de muita chuva, ou nos 3 estados do sul, ou em 2 estados, ou num estado, mas sempre tem o período. E é que eu espero que aconteça em algum momento do nosso inverno, entre maio e setembro, que a gente tenha algum período que chova bem. Para quê? Para que a gente tenha reserva nos açudes, para que a gente tenha reserva para combater geada tardia, reserva para irrigação em lavouras como alho, cebola e outras cultivares, a parte de hortas, que ajude um pouco o pessoal também do fumo. Enfim, vai ser um problema se não tiver esse excesso de chuva, que esse verão não teve. Esse verão nós tivemos alguns dias de chuva forte, mas janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, no sul como um todo, foi muito ruim. Eu acho que foi um dos raros verões que realmente a chuva meio que abandonou o agricultor. Teve chuva? Teve, mas longe do que aconteceu em 2019, 20 e 2018, 19. Quando chega aqui também, ó, aqui nós temos três dados. Aqui é dado real, aqui são as projeções. 17 de fevereiro, água quente, esquentando, parecia que ia aflorar. 22 de fevereiro, quebrou a água quente aqui e começou a perder força aqui também. E aqui, ó, ainda água fria. 27 de fevereiro, continua perdendo força gradativamente aqui, ganhou um pouquinho mais de força água fria aqui embaixo. Vamos dizer assim, ganhou um pouquinho de força água quente aqui, está querendo aflorar e ainda tem água fria passando por aqui. Isso aqui é aquela subida que deu o Nino 1 e 2. Nas áreas do Nino mesmo, que estão aqui, ó, continua com água fria em profundidade, até expandiu um pouco e aumentou um pouco aqui, ó. Tu vê que não tinha, aqui aumentou, aqui também, ó, intensificou um pouquinho e intensificou um pouquinho mais aqui e aqui nessa região. Então, está seguindo o quê? Olha, fevereiro, tu vê que ele vem mantendo sempre esse comportamento. Parecia que a água vinha. Quando chega aqui, o mês de março, rompe, começou a romper. Aqui, março, na última atualização, já mais intenso que aqui. E esse março aqui, ó, bem mais intenso já, não digo bem mais, mas mais intenso que esse. E comparando esse março com esse aqui, a diferença é grande. Olha o que acontece, água quente vindo para cá. Teoricamente vai sumir essa água quente aqui ao longo das próximas semanas e também some aqui, ó, também some essa água fria. Então aqui
aos poucos, essa região aqui, se o modelo tiver certo, lá pela segunda parte de março, começo de abril, nós já não teremos mais essa água quente, que é o que vem aqui, ó, abril, maio, junho, julho, quer dizer, aqui é março, abril, maio, apareceu junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Aí o resultado disso daí é que continua com a laninha em setembro, outubro, novembro. Acho que na próxima segunda-feira já vai aparecer o trimestre outubro, novembro, dezembro, marcando a laninha. Então a laninha bem desenvolvida e o Atlântico tropical é abaixo do normal, quase todo ele. Isso aqui é um fato relativamente novo. Não me lembro de ter visto um Atlântico nessa região tão frio assim. Qual o reflexo que isso vai ter aqui no Nordeste é uma incógnita. Aqui no Sul, aqui a gente vai ter problemas de chuva extremamente irregular esse ano. Talvez essa água quente aqui ajude um pouco entre a região de Buenos Aires, Rio Grande do Sul, Uruguai, essa parte da Argentina. É uma suposição. Vamos ver como é que vai estar o comportamento mais lá na frente. Então, na laninha pra, vamos dizer assim, pegando agora uma cultura específica, vamos pegar fruta. O que tende a acontecer com fruta? Fruta geral, frutas de clima temperado. A ameixa, as frutas de caroço, a pera, a uva, a maçã, o mirtilo, caqui, framboesa, todas as cultivares, mas principalmente fruta de caroço, ou a maçã, uva e alguma coisa de pera. A tendência é o frio chegar cedo. O que vai acontecer? Quando começa a diminuir o dia, é o primeiro estímulo que a planta tem, plantas temperadas, para começar a entrar no processo de hibernação. Depois vem o frio. Se já começamos a diminuir o dia, então a planta já começou a receber o primeiro estímulo. Se o frio chegar cedo, ela pode entrar em senescência mais rápido, ou seja, amarelar, começar a entrar no processo mais rápido. Se a pessoa conseguir segurar vamos dizer assim, o mais tempo possível a folha verde na planta, não deixar cair tão cedo, que tem alguns mecanismos que dá para fazer isso, vai conseguir o quê? Ter um pouco mais de reserva, que ela consiga fazer alguma reserva ainda no final de março e boa parte de fevereiro, de abril, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma condição melhor de entrada na dormência para compensar um pouco o problema de falta d'água que teve durante o verão. Como nós tivemos uma chuva razoável, não foi nem boa, razoável agora nos 3 estados do sul, as frutíferas em geral estão tendo assim um pequeno fôlego. Se der para manter o máximo de tempo possível elas fazendo reserva para a próxima estação, vai ser uma maravilha. Para a Fuji, essa chuva agora, a variedade Fuji na maçã, garante um bom calibre, garante uma boa condição de produção. Como a chuva ainda deve durar mais uns dias, talvez até o fim da primeira quinzena e diminuindo gradativamente na segunda, então vamos ter, tudo indica, uma excelente safra de Fuji, até porque a partir do dia 12, 13, 14 começa a cair a temperatura e isso é bom para a coloração. Aí depois entra o processo natural de dormência. Então a entrada não tem tanto problema, é só segurar um pouco, principalmente a fruta de caroço. A uva, a pera, tudo vão entrando no ritmo normal. Essa queda da temperatura agora e a diminuição da chuva em março vai ajudar muitas variedades de uva aqui em São Joaquim, uvas viníferas. Então, quando chegar o mês de abril, vai estar uma situação bem melhor em termos de grau Brix, em termos também da parte de, vamos dizer assim, de temperatura para a maturação mais lenta. Talvez algumas possam sofrer um pouquinho nessa primeira quinzena com doença. Tem que ficar bastante atento com as doenças voltadas com calor. Nós temos umidade e calor no momento. Depois nós vamos ter a diminuição da umidade e a diminuição da temperatura, o que é muito bom. Aí vamos avançando no inverno. É provável que a gente tenha uma boa parte do outono e inverno com um predomínio maior de temperaturas normais a baixas. Eventualmente vai ter algum calor forte no meio. Temos que torcer para que esse calor seja entre a segunda parte de maio e a primeira parte de junho. Por quê? Porque nesse período o dia continua caindo. Então, o estímulo para a dormência é bastante forte. Se houver esse calor entre a segunda parte de julho e primeira parte de agosto, é um desastre. Porque daí já vai ter uma boa soma de horas de frio, unidades de frio, aí a planta vai acordar. Se o calor forte vier entre maio e junho, é bom. Ele não vai ser muito longo. Dificilmente a gente vai ter algum calor muito acima do normal por mais de 10 ou 15 dias. Pode, mas é pouco provável. Vai ser o quê? Um inverno com pulsos de frio forte, períodos mais agradáveis e pulsos de frio forte alternados. É possível que a gente tenha
1 ou 2 meses do inverno, outono e inverno, com temperaturas bem abaixo do padrão e pelo menos um período de 2 a 4 semanas em que ele fique de normal a acima da média. Torcer para que não seja em agosto ou que seja mais em setembro. Agora, chegou a saída do inverno e vem o problema da geada. A fruta de caroço responde rápido. O pessoal vai ter que estar atento com água para irrigação, para combate à geada. Não fazer poda, fazer a poda agora. Não fazer poda de inverno. Deixar brotar, florescer, frutificar e depois pensar em fazer a poda e o raleio, para que se houver geada ela vai eliminando o que é para eliminar. E quando chegar mais lá em setembro, torcer para que não dê mais nenhuma geada forte, que é possível. Todas as áreas de produção de fruta do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temperadas, terão risco de geada com danos entre a segunda parte de julho, que é normal, agosto, setembro e talvez começo de outubro nas áreas acima de 600, 700 metros para cima. Então é um ano complicado. Retardar a poda, retardar o máximo possível que a planta entre em atividade. Na hora da quebra da dormência, acompanha bem a previsão para ver se vai valer a pena ou não. E se fizer, fazer por etapas, para não concentrar tudo de uma vez. E torcer para que realmente esse ano colabore, porque há um risco muito alto de a gente ter geada tardia, já em final de julho, para as variedades mais precoces, que aí é um risco sempre de plantar, para as variedades normais a partir do dia 10, 15 de agosto para frente, e nas áreas mais altas como São Joaquim, Palmas, Vacaria, poderemos ter geada tardia com potencial de danos em outubro e mesmo em novembro. Aí não tem muito o que fazer a não ser combater a geada e que não sejam geadas tão severas. É um risco que se corre esse ano. E obviamente que o que vale para a fruta vai valer para os cereais de inverno também. Depois a gente fala especificamente dos cereais de inverno, de repente na próxima segunda-feira. E para o setor de comércio, basicamente a preocupação que eles têm que ter, e o turismo, é a economia. São Pedro vai fazer a parte dele. O frio vai chegar cedo, vai estimular a subida nas serras, nas instâncias climáticas do Sudeste e Sul, o pessoal que gosta de pegar frio em Gramado, Serra Catarinense, Planalto de Palmas, Curitiba, lá Campo Jordão, Serra da Mantiqueira, Serra do Rio de Janeiro, nesse sentido vai estar bom. Roupas de verão, roupas de inverno, se não fosse a economia, as vendas seriam muito boas. Então, eles têm que ficar preocupados com a economia, ainda mais com essa guerra que nós estamos tendo agora. E ser criativo nas vitrines. A parte de São Pedro ele vai fazer. A parte econômica é uma incógnita. E o pessoal da pesca, ressacas fortes vão começar a aparecer agora de março em diante, que é o normal acontecer. Então ficar um pouco atento, verificar se os barracões não estão numa área muito perigosa para quando a maré subir, dar alguma ressaca, reforçar, mudar, enfim, aqueles cuidados normais que devem ter. E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, as notificações. Pense Jornal retorna no dia 8 de março, também pode entrar e acessar. Sou Agro, segunda, quarta e sexta, Paraná só. Tempo e Dinheiro, todo dia às 2 da tarde, daqui a pouquinho vamos entrar. Marcou no Esporte, Santa Catarina, Florianópolis, também de segunda a sexta, às 1h30. O Peter, que também faz para Santa Catarina, segunda, quarta e sexta. Aqui a imagem do Rincão e da Serra, e aqui vai para São Joaquim Online com notícias da Serra. Voltamos no sábado com mais uma atualização da Laninha. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.